Hoje vamos falar de uma verdadeira lenda do cinema. Era uma vez na América. O último filme do grande Sergio Leone. É uma história épica de crime, amizade e traição. Mas acreditem, a história dos bastidores é quase tão dramática quanto o próprio filme. E tudo por causa de uma das piores, se não a pior, edições de estúdio que já se viu na história do cinema. Olhem só o que o Tarantino disse sobre o filme. E é exatamente isto. Este é o grande paradoxo de Era uma vez na América. Como é que uma coisa pode ser tão brutalmente violenta e ao mesmo tempo tão poética, tão bonita? É essa tensão que faz deste filme uma obra-prima. E que também ajuda a explicar a luta que foi para que o víssemos como Leone o imaginou. Então, vamos lá. Quem era o realizador? Nada mais, nada menos que Sergio Leone. Sim, o mestre dos western spaghetti. Mas desta vez ele trocou os desertos poeirentos pela Nova York da lei seca. Ele passou mais de 10 anos a desenvolver este projeto, que era algo muito pessoal para ele. O filme é baseado num livro chamado The Hoods e mergulha na vida dos gangsters judeus, um universo completamente diferente do que ele tinha feito até então. Mas o que Leone queria fazer não era só mais um filme de gangsters, daqueles com princípio, meio e fim. Nada disso. A ideia dele era muito mais ambiciosa. Ele queria criar uma experiência sobre o tempo, sobre o arrependimento e sobre como a nossa memória nos engana. O filme foi pensado para parecer um sonho, meio febril, sabem? Fragmentado e inesquecível. E para conseguir esse efeito, ele usou uma técnica chamada narrativa não linear. O que é que isso quer dizer? Basicamente, os eventos não são mostrados pela ordem em que aconteceram. A estrutura do filme foi pensada para imitar as memórias de um homem num fumador de ópio a saltar entre décadas da sua vida. A lógica aqui não é o calendário, mas sim as emoções e os traumas. E vejam só como isto funciona na prática. É fascinante. A história salta dos anos 60, quando o nosso protagonista, o Noodles, regressa. De repente, estamos nos anos 20, a ver a infância dele. Depois saltamos para os anos 30, o auge dele como mafioso. E depois, de volta para os anos 60. Tudo isto serve para nos pôr dentro da cabeça dele, para sentirmos a confusão e a culpa que o assombram. O problema é que toda esta visão artística super complexa bateu de frente com a realidade comercial de Hollywood. Os distribuidores americanos entraram em pânico. Eles acharam que o público não ia perceber nada e tomaram uma decisão, uma decisão desastrosa que quase destruiu o filme para sempre. E o tamanho do estrago é chocante. A versão original do Leone que passou na Europa tinha quase 4 horas. 4 horas. Agora, a versão que foi para os cinemas nos Estados Unidos foi cortada para apenas 139 minutos. Fizeram desaparecer mais de 90 minutos de filme. Simplesmente cortaram. Mas esperem, o pior nem foram os cortes. A maior barbaridade foi terem pegado no filme todo e montado por ordem cronológica. Acabaram completamente com a estrutura de sonho de Leone. Aquilo que era uma meditação poética sobre a memória virou um filme de gangsters banal. O resultado, um filme que não fazia sentido nenhum, nem a nível de história, nem a nível emocional. E a ironia nisto tudo é que a tentativa do estúdio de tornar o filme mais comercial foi um fracasso monumental. A versão americana foi um fiasco de bilheteira. Arrecadou pouco mais de 5 milhões de dólares com um orçamento de 30 milhões. O público e os críticos simplesmente odiaram. E não há ninguém que resuma melhor a reação do que o lendário crítico Roger Ebert. Ele disse que a versão americana era uma confusão incompreensível sem textura, ritmo, atmosfera ou sentido. Uma farsa. Uma farsa. Ao mesmo tempo, ele dizia que a versão original do Leone era uma obra-prima. A opinião foi unânime e a reputação do filme nos Estados Unidos ficou pela lama. Mas esta história, felizmente, tem uma reviravolta. Graças à teimosia dos fãs e de gente que se preocupa em preservar o cinema, a visão de Leone conseguiu ser resgatada, literalmente, das cinzas da sala de montagem do estúdio. Foi um longo caminho, claro. Primeiro, o fracasso nos Estados Unidos. Depois, a versão europeia começou a ganhar fama em VHS e DVD, tornando-se um clássico de culto. Isso levou a um esforço gigante de restauração. E em 2012, finalmente, uma versão alargada de 251 minutos, com a ajuda dos filhos de Leone e de Martin Scorsese, estreou em Cannes. O resultado? Uma ovação de pé. Finalmente, o filme teve a justiça que merecia. Ok, então, por que é que esta versão completa, restaurada, é vista como uma obra-prima absoluta? O que é que a torna assim tão especial? Bem, é a combinação de vários elementos geniais que só funcionam juntos, da forma que o Leone sempre quis. Primeiro, a banda sonora do Ennio Morricone é de arrepiar, é quase uma personagem no filme. Depois,
Os temas profundos, o tempo, a perda, a traição, é muito mais do que um filme de tiros. A estrutura não linear, que antes foi criticada, agora é vista como a chave para o poder emocional do tudo. E claro, as atuações incríveis de Robert De Niro e James Woods e o estilo visual grandioso, inconfundível, do Leone. E tudo isto leva-nos à grande questão do filme. Reparem, o filme começa e acaba num fumador de ópio e a última imagem que vemos é o Noodles a sorrir completamente noutro mundo por causa da droga. Isto deu origem a décadas de teorias e debates. E a pergunta que fica no ar é esta. Será que os eventos que vemos nos anos 60 aconteceram mesmo? Ou foi tudo um sonho, uma fantasia de um homem a afogar a culpa no ópio? O filme nunca dá uma resposta clara. E é isso que é genial. Deixa-nos ali a pensar na linha muito, muito ténue que separa a memória, o sonho e a realidade.